Neste momento, coloquemo-nos de joelhos e vamos clamar o Espírito Santo e também pedir a bênção sobre as ofertas e sobre os dízimos. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos na Tua casa e Te pedimos agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa entrar nessa casa de oração. Que também a Tua bênção possa repousar sobre os dízimos e sobre as ofertas. Que esses donativos possam servir para a pregação do Evangelho. Agora eu te suplico, toca no coração de cada um aqui, abre a nossa mente e nos ajuda a entender a Tua palavra, mas não sermos somente ouvintes. Sermos, sim, Senhor, poderosos praticantes da Tua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz, pedi e dar-se-á-vos-á, buscar e achareis. E neste momento nós teremos os dízimos e as ofertas, e logo após nós teremos então o momento dos pedidos e dos agradecimentos. Então, neste momento, você vai se reunir em grupos, vocês vão se reunir em grupos e nós vamos fazer, então, os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Reúna-se com quem está mais perto de você e depois nós vamos fazer a oração geral.
Como é bom clamar ao nosso Deus. E vocês podem ter certeza que Ele inclinou os seus ouvidos, ouviu a nossa oração. E Ele vai cumprir os seus propósitos de acordo com a sua bondade. Neste momento vamos fazer mais uma oração. Pedir já pelo sermão, mas também pedir pelos nossos pedidos e agradecer a Deus pelas suas dádivas. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa semana. Muito obrigado pelas vitórias que Tu tem nos dado. Te pedimos agora, Senhor, usa o pregador, pastor Palma, que ele possa ser um canal e que a Tua mensagem possa entrar no nosso coração, nos motivar à ação, nos motivar à pregação do Evangelho e nos motivar na conversão do nosso caráter. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite aos amigos também. Eu tenho certeza que temos amigos aqui conosco que vieram com o intuito, com o objetivo de ter um encontro feliz com Deus e desfrutar das suas bênçãos grandiosas que eu tenho certeza que Ele tem para distribuir com todos nós nesta noite. Tivemos bons momentos até então na presença de Deus, onde você teve a oportunidade de escancarar o seu coração e ali agradecer a Deus pelas bênçãos, pela maneira graciosa que Ele te conduziu e me conduziu até o então. Muitos pedidos foram feitos, pedidos importantes, onde expressam esses pedidos. Temos uma necessidade muito grande da misericórdia de nosso grande Deus. Você continue orando em favor, especialmente daqueles pedidos que foram feitos aqui, relacionado com a saúde de pessoas. Nossa querida irmã, aqui no nosso grupo, ela fez menção de que tem uma irmã que ela está cometida de um câncer e ela precisa da graça, da misericórdia de Deus. Vamos suplicar para que este médico, sempre oportuno, esteja presente na vida de nossa querida irmã. Convido a você para juntos abrirmos o Santo Livro. Abra a Bíblia Sagrada lá em Jeremias, capítulo 17. Nós temos uma leitura a fazer. Vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 8. Estes versículos eu julgo ser bastante conhecido de todos nós. 17, capítulo, e os versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantado junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde no ano da sequidão, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Amém? Aqui eu posso dizer de que está sendo explorado neste contexto o socorro humano e o socorro divino. Existem aqueles desinformados que buscam o socorro, buscam o refúgio no homem,
diz-nos o texto. Mas o texto também nos diz daqueles bem informados. Estes buscam o socorro no Senhor, o socorro em Deus. Esses versículos que lemos está dentro do contexto de um poema. O profeta Jeremias, ele recita aqui um poema. E este poema, na verdade, ele contrasta uma maldição e contrasta uma bênção. Ou seja, contrasta uma maldição e uma bênção. Maldição, eu diria, é a consequência de um homem que não tem afinidade com Deus. Bênção é o resultado de uma vida devota a Deus. Sim, aqui é contrastado o destino dos que acreditam. Acreditam no braço da carne. Acreditam no homem. Aqui, meus queridos, também faz menção ao destino daqueles que acreditam no braço de Deus. Aqueles que confiam em Deus. Sim, o socorro humano é aquele que eu poderia dizer, aquele exatamente que oferece o que não pode oferecer. É aquele que oferece o que não dá resultado. É aquele que oferece quando não tem para oferecer. Em outras palavras, ele oferece um vazio. Ele oferece força que não surte efeito. Ele oferece força que não surte mudança, transformação. Socorro humano é aquele que busca socorro no homem. E diz-nos o versículo 5, bem no início, de que ele será amaldiçoado. Aquele, meu querido, que busca socorro, é socorro no homem. Ele busca, em outras palavras, confiar no homem, confiar no braço de carne, confiar na obra do ser humano, nos feitos do ser humano. Aquele que confia ou que busca socorro no humano, no homem, ele aparta o seu coração de Deus, diz-nos o texto sagrado. E eu diria, apartar-se de Deus é a coisa mais trágica para todos nós. Aquele que confia no refúgio do Senhor, ou seja, no refúgio do homem, ele é como o arbusto solitário, diz-nos o texto sagrado. O arbusto solitário, este arbusto está lá no deserto, este arbusto ele tende a secar-se, ele tende a morrer, a perder a sua vida. E aquele que busca socorro de Deus é como este arbusto no ermo, lá no deserto. Este que não tem vida, ele desenvolve em uma terra árida, uma terra seca, uma terra desprovida de fertilidade. O homem que confia nos braços da carne, que confia no próprio homem, que confia nos feitos do homem, é como este arbusto improdutível, infértil, que não frutifica, está lá neste lugar desértico, lá no ermo do deserto. Sim, aquele que busca socorro no homem não verá quando vem o bem. Não verá quando o bem comparece. Ele não identifica o bem, a origem do bem,
Meus queridos, o bem tem uma só origem. A origem não é dos homens, não vem dos braços da carne. A origem do bem, meus queridos, vem de Deus, vem dos braços divinos. Meu querido, todo homem que abandona Deus, ele se fixa em si mesmo. Todo homem que abandona Deus, ele se fixa na sua inteligência. Ele se fixa na sua mera capacidade. O homem que se fixa em si mesmo, ele apenas vive a pretensão de empreender, de fazer, no sentido espiritual. Apenas ele vive a pretensão de conseguir edificação espiritual. Mas ele não se edifica e não contribui para que outros se edifiquem. Porque ele está afixado ou fixo numa mera força, numa mera inteligência, numa mera capacidade. O homem que depende de si mesmo é um homem do deserto, um homem do lugar ermo, do lugar solitário. Meus queridos, aonde existe a solitude, não existe a presença da força, a presença da inteligência. Muitas vezes nós que estamos neste mundo, nós que vivemos neste espaço, quando nós analisamos o espaço que ocupamos fisicamente, talvez você diria, não é um deserto, é uma terra produtiva. Mas no que tange o espaço que você tem ocupado espiritualmente, eu diria, é um espaço árido, onde neste espaço não tem Deus. Você não encontra fertilidade espiritual. Consequentemente, não existe desenvolvimento espiritual. Porque ali, nesta aridez espiritual, Deus não está. O homem que depende de si mesmo é um homem do deserto. O homem que depende de Deus, eu diria, é um homem que está plantado como a árvore junto ao ribeiro, junto a uma fonte que jorra água. E agora esta árvore pode ser irrigada fisicamente. Esta árvore que é plantada junto ao ribeiro, ela frutifica, ela desenvolve. Você encontra nela seiva. E meus queridos, as folhas recebem esta seiva. Os frutos recebem esta seiva. Logo, esta árvore será uma árvore produtiva. Este que é comparado com a árvore que está plantada junto às águas, ele recebe bênção. E quando eu leio no versículo 7, ali diz que privilegiado, bendito é este homem. Porque este homem confia no Senhor, cuja expectativa dele é o Senhor. Ele vive a expectativa de um dia ver vindo o bem. O homem maldito, ele não verá o bem, ele não contemplará o bem, ele não terá a felicidade de ver o bem. O homem bendito, ele poderá ver o bem, sim, porque ele confia no Senhor e vive a expectativa de um dia contemplar vindo o bem. E o bem, no contexto em que estamos analisando, é uma pessoa, é a pessoa de Deus. E Deus virá pela segunda vez a este mundo na pessoa de Jesus. Jesus é a fonte do bem. E à medida que Jesus, ele se apresentar pela segunda vez a este mundo,
Ele se apresentará trazendo o bem, trazendo privilégios, trazendo prerrogativas para todos os benditos, para todos os felizes. Mas, meu querido, quando eu continuo lendo o versículo 7, diz: bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Agora eu me reporto para o versículo 7, e ali diz, o versículo 8, ele diz: porque ele é como árvore. Eu gostaria de convidá-lo para que você projetasse o seu pensamento literalmente para uma árvore. Mas eu gostaria que você projetasse a sua mente não para um arbusto simplesmente. Eu gostaria que você projetasse a sua mente para uma árvore grandiosa, uma árvore altaneira. Eu gostaria que você pensasse naquela árvore que a Bíblia Sagrada, ela faz menção, o cedro do Líbano. O cedro do Líbano quase sempre é uma árvore altaneira. Ela chega a uma altura de 40 metros. Na sua circunferência, ela chega a medir 11 metros. Imagine uma árvore com esta altitude, com essa altura. Quanto tem que se aprofundar as suas raízes para ela permanecer em pé. Mas eu gostaria de chamar a atenção a você que está pensando nesta árvore grandiosa, que representa força, que representa, meus queridos, grandeza, representa honra, representa aqui majestade. Eu quero que você pense no crescimento desta árvore. Fatalmente, o crescimento desta árvore é um crescimento tridimensional. Cresce para 3 direções. Quando Deus disse que o homem seria como uma árvore, Ele não pensou simplesmente num arbusto. Ele pensou numa árvore que tem crescimento tridimensional. Uma árvore altaneira. Uma árvore que cresce para cima. Uma árvore que cresce para baixo. Uma árvore que cresce para os lados. Assim será o homem. Como uma árvore. E além do mais, meus queridos, Deus diz uma árvore plantada junto ao ribeiro. Eu quero que você trabalhe com a sua imaginação neste momento, nesta hora. Faça aquilo que o profeta fez. Eu imagino o profeta nesta hora sombreando os seus olhos. E ele olha para o deserto. Deserto desprovido de vida. Mas o profeta Jeremias sabia de uma coisa. Em meio àquele grande deserto, ali está um oásis. E quando você fala num oásis, você está dizendo de uma fonte de água que jorra, água cristalina, em grande quantidade, em meio ao deserto. Eu posso imaginar o profeta sombreando os seus olhos, e lá longe ele avista uma árvore, em meio ao deserto. E esta árvore ele tinha consciência de que ela desenvolvia em 3 direções, para cima, para baixo e para os lados. E quando ele diz do homem bendito, do homem feliz, do homem privilegiado, aquele que deposita confiança no Senhor e vive a expectativa de um dia ver Jesus vindo, o bem se manifestando pela segunda vez a este mundo, pessoalmente. Meu querido, ele pensa no homem qualificado para ver este bem, desenvolvendo assim como árvore.
tridimensionalmente. Mas não simplesmente um desenvolvimento físico, mas um desenvolvimento espiritual. O homem, ele pode estender as suas raízes espiritualmente para o ribeiro espiritual, para a fonte de água espiritual. E aqui sobre o púlpito, meus queridos, eu tenho o oásis espiritual. Eu tenho aqui a fonte que jorra água cristalina, água espiritual. Espiritualmente, meus queridos, você que é como aquela árvore que descreve o profeta, você pode estender as suas raízes espirituais para esta fonte, para esse oásis, e as suas raízes espirituais poderão aqui ser umedecidas. E você vai crescer espiritualmente, se aprofundar neste oásis espiritualmente, que é a palavra de Deus. Amém? À medida que se aprofunda você espiritualmente, as suas raízes, você cresce, desenvolve como a árvore verticalmente. Você se relaciona. Você não se fixa ao homem, porque você não confia no homem. Você não confia nos braços da carne. Você confia nos braços de Deus. E meus queridos, à medida que você e eu vamos crescendo, vamos nos fixando espiritualmente com o nosso Deus. E temos assim um desenvolvimento para cima, para o alto. Um desenvolvimento para a glória. Mas, meus queridos, é um desenvolvimento tridimensional. Tem uma terceira dimensão. A árvore, ela cresce para o lado. O cedro do Líbano chega a desenvolver 10 metros na sua, 11 metros na sua circunferência. Meu querido, quanto você pode desenvolver? Desenvolver também para os lados. Quanto você pode desenvolver? Meus queridos, o seu desenvolvimento e o meu desenvolvimento para o lado não é um desenvolvimento físico, é um desenvolvimento espiritual. É o desenvolvimento do amor, da bondade, em relação ao meu semelhante. Para baixo, meus queridos, eu aprofundo as minhas raízes espirituais no conhecimento da palavra de Deus. Para cima, eu cresço, eu desenvolvo no meu relacionamento com Deus. Para o lado, meus queridos, eu desenvolvo o meu relacionamento, a minha afinidade com o meu semelhante, com o meu irmão. Sim, meu querido, bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, diz o texto. Ele tem como refúgio o seu Deus. A esperança é no Senhor. É como árvore plantada junto às águas. Se, meus queridos, aquele que se refugia no Senhor, que busca socorro no Senhor, estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Não receia espiritualmente o homem diante das vicissitudes, diante das dificuldades, diante do calor intenso, o calor, meus queridos, gerado pelo pecado. Sim, estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Diz-nos aqui que as suas folhas continuam verdes. Meus queridos, você que recebe a seiva espiritual do tronco que é Deus,
Você tem as suas folhas sempre verde, espiritualmente. Meu querido, diz, não receia a sequidão, permanece sempre verde. Meu querido, é necessário que você preserve o verdor espiritual. É necessário que você preserve, meus queridos, um coração frutuoso, um coração que frutifica bondade, frutifica amor, e assim você poderá crescer delimitadamente na direção do seu semelhante e desenvolver em seu favor o amor, a misericórdia e a bondade. Eu quero concluir as considerações desta noite dizendo daquele grande cantor. Ele perdeu o seu filho único. Ele perdeu nas fileiras de uma batalha, de um conflito. E agora ele dirige-se a um de seus amigos e diz: quem se acha na situação em que eu me encontro, tem ele 3 saídas. E ele dizia a bebida, ele dizia mais o desespero e Deus. Mas ele finaliza dizendo ao seu amigo, ao seu companheiro: pela graça divina escolhi a Deus. Eu escolhi a Deus como socorro, eu escolhi a Deus como refúgio. Eis aí, meu querido, um caminho para todos quantos são alcançados pelas frustrações da vida, são alcançados pelas vicissitudes da vida, são alcançados pela dor, são alcançados pela tristeza. É possível que tenhamos aqui entre nós pessoas que vivem aquela falsa ideia de que Deus não tem sido o seu socorro, de que Deus não tem sido o seu refúgio. Mas eu quero dizer para você, meu querido, Deus é verdadeiramente o seu socorro. Deus é verdadeiramente o seu refúgio. Deus não o será se você colocar a sua confiança nos braços da carne. Porém, se você colocar a sua confiança nos braços de Deus, Ele sempre será o seu socorro, o seu refúgio. E, meus queridos, você passará a ser um homem e uma mulher. Um homem bendito, uma mulher feliz, homens e mulheres privilegiados, sobretudo porque confiam no Senhor e vivem a expectativa, a esperança de um dia poderem sombrear os seus olhos e ver além do deserto desta vida. Ver, meus queridos, no horizonte vindo para você e para mim o bem. E este bem é Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Quantos gostariam de sombrear os seus olhos da fé e neste momento contemplar o bem? Eu pergunto, quantos têm esse desejo no coração? Coloque a sua mão. Amém? Louvado seja Deus. Se é este o seu anseio, de contemplar no horizonte desta vida um dia, além do deserto, ver o quadro glorioso, a vinda de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, circundado por miríades e miríades de anjos, coloque-se em pé. Eu gostaria de conversar com Deus e dizer: Senhor, faça tudo para que eu tenha esta oportunidade
você tenha esta oportunidade de contemplar o bem e viver este bem um dia por toda a eternidade. Vamos orar. Grandioso e eterno Pai, agradecemos-te as bênçãos e o poder, a alegria desta estada feliz na tua presença, onde ouvimos a tua voz, despertando-nos para não confiarmos no homem, para não confiarmos nos braços da carne, mas confiarmos nos braços do divino, do eterno Deus. Tome-nos, Senhor Deus, ajude-nos a levantarmos para o alto os olhos da fé e podermos desde já contemplarmos o bem, bem este que já está vindo para a terra. Eu tenho plena certeza que este bem estará vindo circundado por miríades e miríades de anjos, e que neste dia não sejamos frustrados como muitos possivelmente o serão, porque não nos preparamos, não nos qualificamos, não fixamos a nossa vida em Cristo Jesus como nosso Salvador. Mas, Senhor Deus, que nesta noite, pelo poder do teu Santo Espírito, se verdadeiramente eu não fixei o meu coração, a minha vida por inteira, o eterno Deus, ajude-nos no poder do teu Santo Espírito, fixarmos as nossas mãos, fixarmos os nossos olhos, fixarmos o nosso coração no Deus eterno, no Deus que salva, que transforma, que qualifica para a eternidade. Amém, Senhor. Neste momento, então, finalizando o nosso culto de oração, cantemos o hino 373. Deus cuidará de ti.